Bom Dia Brasil. Oferecimento Ford. Buscando ofertas de verdade? Encontre no Feirão Nacional Ford. Bom dia. Bom dia. Começa mais uma edição do Bom Dia Brasil de hoje. E vamos para as notícias. Arqueólogos ficam incrédulos ao encontrarem ovos de dinossauro de 72 milhões de anos. Os ovos pertencem a titanossauros saurópodos herbívoros que podiam ultrapassar 15 metros de comprimento e pesar dezenas de toneladas. O Senado aprova e idosos podem embarcar de graça em ônibus semileito executivo e leito. Entenda quem tem direito como pedir e o detalhe que pode evitar recusa na rodoviária. Com cerca de 4,6 metros de comprimento e peso estimado entre 2,2 e 3,5 toneladas, a Axelon entrou para a história como a maior tartaruga já documentada pela ciência. E microbiologista explica por que não é uma boa ideia usar o mesmo par de meias mais de uma vez. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui. Arqueólogos ficam incrédulos ao encontrarem ovos de dinossauro de 72 milhões de anos. O recente achado de ovos de dinossauro em Guadalajara vem sendo apontado por especialistas como um marco para o estudo dos grandes répteis que viveram na Península Ibérica, pois envolve 4 ovos atribuídos a titanossauros com cerca de 72 milhões de anos, fossilizados em excelente estado no sítio Cretáceo de Poios e hoje expostos no Museu Paleontológico de Castilha-La Mancha, em Cuenca. Os ovos pertencem a titanossauros saurópodos herbívoros que podiam ultrapassar 15 metros de comprimento e pesar dezenas de toneladas. Encontrar 4 ovos no mesmo nível de sedimento com diferenças entre si sugere a possível coexistência de mais de uma espécie de titanossauro na região ibérica no final do Cretáceo. Esse cenário é raro, pois ninhadas fossilizadas costumam ser associadas a uma única linhagem. Caso a hipótese se confirme, Poios poderá ser considerado um ponto-chave para entender a diversidade de saurópodos ibéricos pouco antes da extinção dos dinossauros não aviários. Senado aprova e idosos podem embarcar de graça em ônibus semileito, executivo e leito. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou em 16 de setembro de 2025 um projeto que amplia a gratuidade e o desconto mínimo de 50% em passagens de ônibus interestaduais para pessoas idosas de baixa renda, também em categorias como executivo, semileito e leito. O texto preserva os critérios previstos no Estatuto da Pessoa Idosa e restringe a aplicação às linhas regulares entre estados sem alcançar viagens por fretamento. Pela proposta, seguem com direito ao benefício pessoas com 60 anos ou mais e renda mensal individual de até 2 salários mínimos. A medida ainda não está em vigor. Após a aprovação na CAE em caráter terminativo na comissão, o projeto foi encaminhado para análise da Câmara dos Deputados, onde passará pelas etapas previstas no processo legislativo. Atualmente, o Estatuto da Pessoa Idosa assegura no transporte rodoviário interestadual a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos de baixa renda. Quando esses assentos já estão ocupados, a legislação determina a concessão de desconto mínimo de 50% no valor das passagens restantes. Na aplicação prática, entretanto, o benefício costuma ficar concentrado no serviço convencional. Isso ocorre porque, em diversas rotas, a oferta de horários é majoritariamente feita em categorias superiores, como executivo, semileito ou leito, o que limita o acesso de quem depende da gratuidade ou do desconto. A seguir, com cerca de 4,6 metros de comprimento e peso estimado entre 2,2 e 3,5 toneladas, a Axelon entrou para a história como a maior tartaruga já documentada pela ciência. E microbiologista explica por que não é uma boa ideia usar o mesmo par de meias mais de uma vez. A gente volta já já. Não. Ninguém ama tudo tanto assim. Mas todo mundo ama tranquilidade. E quem ama tranquilidade, ama a Tigre há 80 anos. Agro é pop, agro é tech, agro é Acari. Acari Menestrina produz leite e investiu numa indústria de laticínios em Guaraciaba, Santa Catarina. Para fazer queijos finos, ele depende de matéria-prima de qualidade. É por isso que ele incentiva o desenvolvimento dos fornecedores. Trabalhar em parceria é o que faz a diferença dos nossos produtos e no desenvolvimento da região. Investir na comunidade e ter como resultado mais qualidade. Essa também é a receita do Acari Menestrina. É do campo para a mesa. Agro. De gente pra gente. Apoio Bradesco. Custeio pecuário em até 2 anos para pagar.
E nova Nissan Frontier, condições especiais para produtor rural e CNPJ. Pra chegar aqui onde eu cheguei, ninguém imagina o corre que dei. Estudei, trabalhei, ralei, mas quando a dor aparecia, Dorflex era minha companhia. Dorflex age na dor e relaxa a tensão muscular. Vai em frente e deixa a dor com a gente. Dia das Crianças Magazã está cheio de novidades pra gente andar na moda e arrasar no estilo. A criançada brinca e se diverte, gente, estilo pra ficar sede. É diversão, é alegria. Dia das Crianças Magazã. Você quer? Você tem. A semana não tá fácil pra Ana Francisca. Aconteceu uma coisa horrível. Mal começou na escola e já sofreu um bullying daqueles. Vai se olhar no espelho, pata-choca. E quando achou que tinha encontrado o amor, passou a maior vergonha da vida. O primeiro beijo de uma mulher é uma recordação para sempre. E do que eu vou lembrar? Das risadas, da dor que eu senti. Hoje, será que as coisas vão melhorar pro lado dela? Depois do Jornal Hoje, chocolate com pimenta. Com cerca de 4,6 metros de comprimento e peso estimado entre 2,2 e 3,5 toneladas, Archelon entrou para a história como a maior tartaruga já documentada pela ciência. Muito antes de qualquer ser humano caminhar pela Terra, um quelônio colossal dominava os mares rasos do planeta. Archelon Schiros, uma tartaruga marinha extinta do Cretáceo Superior, redefiniu todos os limites conhecidos para o grupo dos quelônios. Seu tamanho não encontra paralelo nem mesmo entre as maiores tartarugas vivas atuais. Archelon não foi apenas grande, foi um verdadeiro colosso pré-histórico, comparável em massa a veículos modernos e em comprimento a pequenos barcos. Archelon habitou os oceanos há cerca de 70 a 75 milhões de anos. Em um período em que vastas áreas do atual território da América do Norte estavam cobertas por um mar raso conhecido como Mar Interior Ocidental. Esse ambiente marinho quente e rico em vida oferecia condições ideais para o crescimento de animais de grande porte. Os fósseis mais importantes de Archelon foram encontrados principalmente em regiões que hoje correspondem aos Estados Unidos, como Dakota do Sul e Kansas, áreas que à época estavam completamente submersas. Os maiores fósseis atribuídos a Archelon indicam um animal com aproximadamente 4,6 metros da cabeça à cauda. O peso estimado varia entre 2,2 e 3,5 toneladas, dependendo da reconstrução corporal adotada pelos pesquisadores. Para comparação direta, a tartaruga de couro, maior tartaruga viva da atualidade, raramente ultrapassa 2 metros de comprimento e pesa em torno de 400 a 500 quilos em casos extremos. Archelon era, portanto, várias vezes maior que qualquer quelônio moderno conhecido. E para finalizar o jornal de hoje, microbiologista explica por que não é uma boa ideia usar o mesmo par de meias mais de uma vez. Os micróbios que causam mau cheiro podem sobreviver nos tecidos por meses. Usar meias sujas permite que mais bactérias e fungos cresçam e se multipliquem. A maioria das bactérias e fungos dos pés prefere viver nas áreas quentes e úmidas entre os dedos, onde se alimentam dos nutrientes do suor e das células mortas da pele. Os resíduos produzidos por esses micróbios são a razão pela qual os pés, as meias e os sapatos podem ficar com mau cheiro. Quanto mais os nossos pés suam, mais nutrientes ficam disponíveis para as bactérias dos pés se alimentarem e mais forte será o odor. Como as meias podem reter o suor, isso cria um ambiente ainda mais ideal para as bactérias produtoras de odor. E essas bactérias podem sobreviver no tecido por meses. Por exemplo, as bactérias podem sobreviver no algodão por até 90 dias. Portanto, se voltar a usar meias sujas, estará apenas permitindo que mais bactérias cresçam e se multipliquem. Os tipos de micróbios que residem nas suas meias não são apenas aqueles que normalmente habitam o microbioma dos pés. Eles também incluem micróbios que vêm do ambiente ao redor, como o chão da sua casa ou da academia, ou até mesmo o solo externo. Em um estudo que analisou o conteúdo microbiano de roupas que haviam sido usadas apenas uma vez, as meias apresentaram maior contagem microbiana em comparação com outros tipos de roupas. As meias tinham entre 8 e 9 milhões de bactérias por amostra, enquanto as camisetas tinham apenas cerca de 83 mil bactérias por amostra. Os micróbios que vivem nas suas meias também podem se transferir para qualquer superfície com a qual entrem em contato, incluindo seus sapatos, cama, sofá ou chão. Isso significa que meias sujas podem espalhar o fungo que causa o pé de atleta, uma infecção contagiosa que afeta a pele dos dedos dos pés e ao redor deles. E com essa notícia, o Bom Dia Brasil de hoje fica por aqui. Bom dia e se cuidem!